Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Gente, olha que lindeza! Dá para utilizar como passadeira, como trilho de mesa. Lembrando que já tem videoaula disponível aqui no canal do tapete. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Então, atendendo aqui a pedidos, né? Vocês me pediram também para que eu trouxesse a videoaula da passadeira. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Gente, a minha passadeira, ó, contando ali de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 1,22 m de comprimento por 51 centímetros de largura. Lembrando que essa medida na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula eu te explico como fazer maior, né? Como fazer para aumentar ou diminuir a sua peça. Essa passadeira eu utilizei 643 gramas de barbante, gente. Utilizei o barbante número 6 e agulha 3,5 milímetros. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, para iniciar minha peça, eu vou trabalhar com o barbante número 6, branco. Vou também utilizar o barbante número 6, verde. Para trabalhar, gente, com o barbante número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Então, eu vou iniciar aqui trabalhando com o meu barbante branco para fazer aqui a base da minha peça, ó. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha, é o nosso nozinho inicial. Então, fiz aqui o meu nozinho inicial, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer um total de 23 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 23 correntinhas iniciais. Para aumentar, você vai aumentar de 5 em 5 correntes, a partir dessas 23 correntinhas, e para diminuir, de 5 em 5 correntes também, a partir dessas 23 correntinhas. Vou laçar o meu fio, agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª correntinha aqui de base, ó, sobre essa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com um intervalo de ponto tela, e aqui eu fiz uma sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2 correntes de base, ó. Venho na próxima e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha de base, um ponto alto. Novamente, na próxima corrente de base, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, repito. Um ponto alto para o próximo ponto, um ponto alto para o próximo ponto, um ponto alto. Formei aqui, gente, ó, mais um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e aqui, ó, nesse último ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 grupinhos de 3 pontos altos, ó, dessa forma. Fiz aqui os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos e fiquei com esses intervalos de ponto tela, ó. Tanto no início, quanto no final e entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Agora, eu vou vir aqui e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, ó, venho do lado avesso agora. Não trabalho sobre esse intervalo aqui, ó, de 2 correntes, nem sobre esse primeiro ponto. Venho aqui sobre esse segundo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Laço meu fio no mesmo ponto, mais um ponto alto.
2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no mesmo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. Então, formei aqui, gente, um leque, ó, no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, agora eu venho aqui sobre esse próximo grupinho de 3 pontos altos, ó, não trabalho sobre o primeiro ponto, venho no próximo e repito agora o meu leque. 1, 2 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo ponto e repito. 1, 2 pontos altos, ó, ficando assim. Laço meu fio, venho no próximo grupinho de 3 pontos altos, ó, não trabalho sobre o primeiro, sobre o próximo ponto e repito. 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, no mesmo ponto, 1, 2 pontos altos, ó. Lacei o meu fio, gente, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz aqui, ó, sobre essa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma. A peça, ela tá ficando assim. Acho que tá dando pra vocês verem certinho, né, gente? Ó, agora eu vou vir aqui, subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, ó. Venho aqui sobre esse lado, sobre o leque, e vou fazer leque sobre leque agora. 1, 2 pontos altos, 2 correntes, venho no mesmo espaço de 2 correntes, e repito agora mais 2 pontos altos. Então, aqui ficou leque sobre leque. Laço meu fio, venho aqui no próximo leque e repito novamente. Leque sobre leque, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo e repito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz, na terceira correntinha que eu fiz aqui para dar a altura de um ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Gente, essa base é fácil, rápida de fazer e é econômica também, fica assim uma lindeza. Agora, novamente, ó, 3 correntinhas, laço meu fio, vou aqui no lado avesso, sobre esse leque eu repito, leque sobre leque. Então, gente, agora a gente vai seguir fazendo carreiras de repetições, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Venho no próximo leque e repito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui no leque e repito. Então, gente, essa será a nossa sequência. A gente vai seguir trabalhando dessa forma, leque sobre leque. Não faço correntinha de separação entre um leque e outro. Chegando aqui, ó, nessa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto sobre ela. A peça, ela vai ficando assim. Já fiz aqui, ó, contando com essa primeira volta que a gente fez, os grupinhos de 3 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 voltas, né? 4 carreiras aqui. Essas de leque são a mesma repetição, leque sobre leque. Eu preciso fazer, gente, para essa base dar certo, eu preciso fazer uma quantidade de voltas que seja ímpar,
contando aqui com essa primeira e com a última que a gente vai fazer. Mas a última volta eu vou fazer junto com vocês, porque a última volta vai ser diferente. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar um total de 55 carreiras, né? 55 voltas, mas a volta de número 55 eu volto para fazer junto com vocês, porque como eu falei, a última carreira, né, a última volta vai ser diferente. Então, contando com essa primeira, eu vou fazer aqui um total de 54 voltas e a volta de número 55 eu volto para a gente fazer juntos a volta de número 55. Caso vocês queiram fazer maior, vocês vão fazendo aí uma quantidade que dê um total de voltas, contando com a última volta, que seja ímpar, que é para sua peça dar certinho. Vou adiantar aqui e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a base da minha passadeira, tá ficando dessa forma. Então, eu fiz aqui um total de 54 voltas, contando aqui, ó, a partir dessa primeira. A volta de número 55 eu vou fazer agora junto com vocês, porque vai ser de uma forma diferente. Então, caso vocês queiram fazer essa base maior ou menor, vocês vão diminuindo aí de duas em duas carreiras aqui, ó, do leque, que é para dar um total de carreiras, né, que seja ímpar, gente, que é para dar certinho. Lembrando que a carreira ímpar é contando com essa última que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó, eu finalizei a minha sequência de leque. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntes, que será de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, nesse leque, e vou trabalhar agora um grupinho de 3 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo leque e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Observem que agora a gente não vai trabalhar leque sobre leque. A gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos para que aqui fique igual ficou aquela primeira carreira que a gente fez, ó. Venho aqui no próximo leque e trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui a gente trabalha grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntes de separação entre um grupinho e outro. Fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, naquela terceira correntinha que a gente fez e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou laçar e eu já cortei esse meu fio, gente, ó. Então, aqui a última volta é a volta de número 55. Ficamos com a quantidade aí, né, de voltas, de carreiras, gente, de carreiras que seja ímpar. Essa carreira aqui, ó, de número 55, é a última carreira, ela vai ficar igual a essa daqui, gente, ó, que a gente fez no início da nossa peça. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, a última carreira, ó, vai ficar assim, com os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual ficou a primeira carreira aqui da nossa peça. Lembrando que para essa base, né, dar certinho, vocês precisam ter uma quantidade aqui de carreiras que seja ímpar, contando aqui da primeira até essa última carreira. Vou pegar agora o meu barbante na cor verde. Peguei aqui, gente, ó, o meu barbante na cor verde. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, que a gente fez, que ficou aqui um intervalinho de ponto tela. Então, eu vou iniciar trabalhando aqui com o barbante na cor verde, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 1 e 2, totalizando 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes iniciais, a gente fica com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Eu vou vir aqui, gente, ó, e vou arrumar aqui um pouco, ó, pra ficar dessa forma. Agora, fiz as 2 correntes, vou vir aqui nesse mesmo espaço
e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos novamente. Formei aqui um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no espaço de 2 correntinhas e vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Lembrando, gente, que aqui no canal já tem videoaula passo a passo do tapete também. Essa videoaula é da passadeira, já tem videoaula passo a passo do tapete, o link tá na descrição do vídeo. Fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio. Chegando aqui, gente, ó, nesse intervalo, no último intervalo de 2 correntes, eu vou fazer um leque exatamente igual eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito o meu grupinho de 3 pontos altos para formar aqui o meu leque, ó. Então, agora, a gente ficou com um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Vamos trabalhar sobre a lateral da nossa peça. Então, eu faço 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Esse espaço foi o espaço que a gente trabalhou o leque. Esse próximo espacinho, a gente não trabalha sobre ele. A gente vem aqui no próximo e trabalha um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse espaço, venho no próximo e repito agora o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, aqui, gente, ó, sobre a lateral da peça, vamos seguir fazendo essa repetição. A gente vai seguir trabalhando, ó, grupinhos de 3 pontos altos, pula um intervalo, vai no próximo, grupinho de 3 pontos altos. Pula esse intervalo, vai no próximo e repete. Vamos seguir fazendo assim, gente, ó, por toda a lateral da nossa peça até chegar no final. Essa será a nossa repetição. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a lateral da peça, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Gente, aqui nessa lateral, eu fiquei com um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Trabalhei aqui toda a lateral da peça. Agora, gente, ó, desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui também, ó. Então, aqui, trabalhei o meu grupinho de 3 pontos altos, laço meu fio, ó, não trabalho esse espacinho sobre esse espaço, venho aqui nesse último espaço e vou fazer aqui meu leque. 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, 2 correntes e venho no mesmo espaço e agora eu repito os meus 3 pontos altos para formar aqui o meu leque. Tá tendo bastante barulho de obra, né, gente, por aqui, vocês me desculpem, mas eu queria muito trazer essa videoaula aqui, gravar essa videoaula para vocês. Vocês também me pediram, né, então eu queria muito trazer essa videoaula. Laço meu fio, agora eu venho no intervalo de 2 correntes e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Fiz 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio
E aqui, nesse último intervalo, eu vou repetir o meu leque, que são 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Gente, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, quando chegar na parte do bico de acabamento, eu vou explicar para vocês como fazer para o bico de acabamento dar certo em qualquer tamanho. Então, agora, duas correntinhas, laço meu fio. Não vou trabalhar sobre esse espaço, venho no próximo e repito. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Exatamente igual eu fiz aqui, ó, sobre essa lateral. Então, nessa lateral aqui, eu fiz aí uma quantidade de 26 grupinhos, né, de 3 pontos altos. Vamos fazer aqui, ó, sobre essa lateral, exatamente igual fizemos aqui. Então, aqui a gente vai ficar também sobre essa lateral com um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos. Essa será a minha repetição. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no final, gente. Essa é a minha volta de número 1 com a cor verde. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes. Então, ó, nessa lateral eu fiquei com 26 grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz nessa lateral, ó, ficando dessa forma. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas duas correntinhas, agora eu vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó, para fechar aqui toda essa minha volta, que eu estou contando como a volta de número 1, com a cor verde, ó. Fica assim. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de duas correntinhas do leque. Ó. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Chegando aqui nesse intervalo de duas correntes, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E no mesmo intervalo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito. Aqui eu vou fazer leque sobre leque. Então, são 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos, ó. Leque sobre leque. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e repito mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, eu fiz um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos, duas correntinhas, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, sobre esse intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, observem que agora a gente tá trabalhando, ó, de uma forma diferente. A gente tem que tem que observar bastante, gente, essa volta de número 2, que é para que a gente não erre as próximas voltas. Então, agora eu faço duas correntinhas, ó, fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Então, um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e agora um grupinho de 4 pontos altos, ó. Porque eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto e no intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntinhas, agora nesse leque eu não trabalho leque sobre leque, eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio. Venho aqui no próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio e no intervalo de duas correntes, eu faço 2 pontos altos.
duas correntes e repito, ó. No próximo grupinho de 3 pontos altos, eu não trabalho, gente, ó, sobre esse primeiro ponto alto. Eu venho no próximo, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto, no próximo, um ponto alto sobre esse ponto alto, e no intervalo de duas correntes, eu faço 2 pontos altos. Então, assim vai ficar a curva da nossa peça desse lado, ó. De um lado fica o leque e do outro lado, esses 3 grupinhos que agora a gente vai começar a trabalhar aumento nas próximas voltas, ó. Na carreira anterior, a gente tinha grupinhos de 3 pontos altos e agora a gente vai ficar com grupinhos de 4 pontos altos apenas aqui, gente, ó. Nessa lateral e do outro lado também. Uma lateral, a gente vai fazer essa mesma repetição e na outra, leque sobre leque. Então, agora, ó, finalizei aqui os meus 3 grupinhos de 4 pontos altos. Confiram aí a peça de vocês para ver se tá certinho. Mas, gente, esse modelo é fácil, rápido, é econômico. Eu espero muito que vocês estejam gostando da videoaula. Se você tá gostando da videoaula, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Duas correntes de separação, ó. Venho aqui, nesse intervalo de duas correntes, e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos agora. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Gente, aqui no canal tem bastante videoaula de crochê, tem também os vlogs de crochê. Gente, nos vlogs de crochê, eu mostro para vocês vários detalhes da peça, combinações de cores, passo dicas de valores, né? Os valores que eu vendo também, então aqui no canal tem também os vlogs de crochê. Agora, gente, ó, na lateral da minha peça, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Quando chegar aqui, ó, nesse leque, eu vou trabalhar leque sobre leque, exatamente igual eu fiz aqui, e 2 grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, que eu fizer os meus 2 grupinhos de 3 pontos altos, eu volto para fazer essa parte aqui, ó, junto com vocês, que é igual eu fiz desse lado aqui, ó. Então, eu vou adiantar a minha peça, trabalhar aqui por toda a lateral da peça, com os grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Chegando aqui, eu trabalho leque sobre leque e 2 grupinhos de 3 pontos altos. E volto pra gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Chegando aqui, eu trabalhei leque sobre leque. 2 grupinhos de 3 pontos altos e aqui, ó, eu vou fazer a parte da curva da peça. Exatamente igual, gente, eu fiz aqui, ó. Vai ser a mesma repetição, mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Ó, para não ficar nenhuma dúvida, como eu falei para vocês, se a gente errar essa volta, a gente vai errando as próximas também. Então, um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos. Pulo esse primeiro ponto, ó, venho no próximo e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto, e no intervalo de 2 correntes eu vou trabalhar um grupinho de 2 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui nesse leque, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço meu fio nesse intervalo de 2 correntes, ó. No primeiro não, gente, desculpa, aqui no intervalo de 2 correntes eu vou trabalhar 2 pontos altos. Formei aqui mais um grupinho de 4 pontos altos, ó. 2 correntinhas, laço meu fio, agora eu pulo esse primeiro ponto, ó, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Então, agora, formei novamente um grupinho de 4 pontos altos aqui. Então, eu fiquei com 3 grupinhos de 4 pontos altos.
duas correntes e agora eu vou seguir trabalhando aqui sobre a lateral da minha peça os meus grupinhos de 3 pontos altos até chegar no final. Então, eu vou finalizar aqui toda essa volta de número 2 com a cor verde, ó. Vou finalizar aqui toda essa volta trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número 2, então, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas desse leque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Esse lado a gente ficou com leque, aqui a gente fez a curva da peça. E aqui, desse outro lado, ó, também, ó, leque e aqui a curva da peça. Então, de um lado fica dessa forma e do outro lado dessa forma aqui. A peça, ela tá ficando assim, gente, vai ficando bem certinho. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque novamente. Então, aqui, quando chegar no leque, a gente vai trabalhando leque sobre leque, ó. 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e trabalho mais um grupinho. De 3 pontos altos, para formar aqui o meu leque. Então, fiz aqui, ó, leque sobre leque. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, ó, venho no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Aqui tá os grupinhos que a gente fez de 4 pontos altos. Então, nesse intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Observem que na carreira anterior, antes de começar aqui, ó, os 4 grupinhos, os 4 não, gente, desculpa, os 3 grupinhos de 4 pontos altos, a gente tinha 2 grupinhos de 3 pontos altos, ó, entre o leque e os grupinhos de 4 pontos altos. Agora, a gente vai ficar com 3, no próximo com 4, no próximo com 5, porque vai aumentando aqui nessa parte a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora eu faço 2 correntinhas, laço meu fio. E aqui, nesse primeiro grupinho de 4 pontos altos, ó, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, novamente, ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, ó, pulo o primeiro ponto, venho aqui no próximo ponto e repito. Um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, ó. Fiz as minhas 2 correntes, lacei o meu fio, agora venho nesse último grupinho aqui, de 4 pontos altos, não trabalho o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo eu repito, um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, e agora eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, por toda a lateral da minha peça. Eu vou seguir trabalhando agora os meus grupinhos de 3 pontos altos separados
por 2 correntinhas. Então, gente, tudo que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir, ó, desse lado aqui também. Leque sobre leque, os grupinhos de 3 pontos altos, e quando chegar na parte aqui, ó, desses 3 grupinhos de 4 pontos, a gente vai fazer exatamente igual fizemos aqui. E sobre a lateral, grupinhos de 3 pontos altos, para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Tudo que eu fizer nessa lateral, eu repito nessa. Tudo que eu fizer desse lado, eu vou repetir do outro lado também. Essa será a nossa sequência da volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 3. Então, tudo que eu fiz aqui desse lado, eu repeti, gente, ó, desse lado aqui também. Então, aqui eu fiquei com 3 grupinhos de 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz com vocês lá do outro lado, né? Aqui no início, ó. Foi a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado também. Então, agora, gente, ó, chegando aqui no final, as minhas 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, gente, com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas aqui desse leque. Então, eu finalizei toda a volta de número 3. Agora, vamos iniciar a volta de número 4. Vou subir 3 correntinhas, ó. Fiz 1, 2, 3, que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou repetir leque sobre leque, igual eu fiz nas carreiras anteriores, ó. Então, aqui eu faço leque sobre leque. Deixa eu arrumar aqui a minha peça. Fiz leque sobre leque, agora eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no intervalo de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. 2 não, gente, 3 pontos altos, um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo espacinho e repito. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, então, agora, para cada intervalo desse, ó, de 2 correntinhas, eu tô trabalhando um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo e repito. Então, eu trabalho grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntes, até chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo antes desses aumentos que a gente tá fazendo agora, ó, ficando assim. Então, observem que aqui, nessa volta de número 3, entre o leque e os grupinhos de 5 pontos altos, a gente tinha 3 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, nessa volta de número 4, entre o leque e os grupinhos com aumento, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos. No próximo com 5, no próximo com 6, e assim vai aumentando aqui, gente, a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos entre o leque e os grupinhos com aumento. Então, ó, 2 correntes, agora eu vou pular um ponto de base, vou vir no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E repito, um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Laço meu fio e agora no intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos agora. 2 correntes, pulo esse ponto, venho no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Só não trabalho sobre o primeiro ponto alto. E no espacinho aqui, ó, no intervalo de 2 correntes. Então, gente, aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer os meus 2 pontos altos. Então, formei aqui mais um grupinho de 6 pontos. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse ponto, venho no próximo
e repito. Ponto alto sobre cada ponto desse de base. E chegando aqui, ó, no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer os meus 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. Então, agora, formei aqui os meus 3 grupinhos com aumento. Então, ó, a gente ficou com 3 grupinhos de 6 pontos altos agora. Pula esse intervalo de 3, pula esse grupinho de 3 pontos altos, agora eu venho no intervalo de 2 correntes e vou seguir fazendo agora, gente, os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Ó, 2 correntes e sigo fazendo agora os meus grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes. Então, aqui, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Eu vou seguir trabalhando, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça, gente. Então, ó, por toda a lateral, eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Quando chegar aqui no leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Trabalho os meus grupinhos de 3 pontos altos e aqui nessa parte, com o aumento, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui, ó. Então, será a mesma repetição. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir, ó, desse lado aqui. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral também. Então, essa será a sequência da volta, ó, de número 1, 2, 3, a volta de número 4. Vou finalizar e volto pra gente continuar. Bom, gente, finalizei toda essa volta. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui também, ó. Na lateral aqui, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa. Então, aqui na lateral, a gente segue trabalhando os nossos grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, ó, 2 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha, e agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas aqui do meu leque. Então, observem que a gente está trabalhando agora carreiras de repetição, gente, ó. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Aqui, eu vou iniciar a minha volta de número 5, junto com vocês. Ó, sempre 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou seguir fazendo leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, entre o leque e os grupinhos com aumento, ó, entre o leque e os grupinhos com aumento, vai aumentando aqui a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu faço 2 correntes, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e trabalho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, e agora eu vou seguir trabalhando, ó, grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes, até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes, antes dos meus grupinhos com aumento, ó, vou seguir fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Bom, gente, trabalhei aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. Então, na carreira anterior, ó, tinha 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos. No próximo, vai ficar com 6, no próximo 7, e aqui vai aumentando. Laço meu fio, eu pulo esse primeiro ponto, ó, dos grupinhos agora que a gente tá trabalhando aumento. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e faço aqui, ó, um ponto alto. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, sem trabalhar o primeiro ponto, gente.
E no intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes e vou seguir dessa forma, ó. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Sigo trabalhando agora a minha sequência de ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, aqui nesses grupinhos com aumento, a gente sempre vai fazendo essa sequência, ó. Pula o primeiro ponto, vem no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, a gente faz 2 pontos altos. Então, finalizei aqui, gente, ó, os meus 3 grupinhos com aumento. Agora, para trabalhar aqui sobre a lateral, a gente vai fazer os nossos grupinhos de 3 pontos, ó. 2 correntes, venho no intervalo de 2 correntinhas e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora os grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça. Então, gente, ó, vai ficando assim. Observem que agora são carreiras de repetição. A gente tá trabalhando a nossa volta de número 5. Então, tudo que a gente fez, ó, desse lado aqui da peça, a gente vai repetir desse outro lado aqui também. E aqui a gente trabalha leque sobre leque. Então, gente, vamos seguir fazendo essa repetição até ter um total de 8 voltas. Então, eu já tô trabalhando aqui, ó, sobre a volta de número 5. Vou finalizar essa volta de número 5, fazer mais 3 voltas seguindo essa mesma repetição. Na lateral da peça, os grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Aqui, ó, entre o leque e os grupinhos com aumento, a gente segue fazendo os grupinhos de 3 pontos altos e aqui vai aumentando a quantidade. Como eu expliquei aqui para vocês, ó. Iniciou com 2, depois 3, 4, agora tem 5 grupinhos de 3 pontos altos entre o leque e os grupinhos aqui com aumento. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou adiantar aqui a minha peça, gente, e quando eu finalizar as 8 voltas, eu volto pra gente iniciar o nosso bico de acabamento, né? Então, é um modelo fácil, rápido, econômico. Já tem a videoaula do tapete, gente, aqui no canal. E agora, estamos fazendo a passadeira. Espero muito que vocês estejam gostando. Então, vou seguir fazendo essa sequência aqui por toda a minha peça, finalizar aqui as 8 voltas e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça. Trabalhei aqui um total de 8 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Então, aqui eu fiquei com 3 grupinhos, gente, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Essa parte aqui, entre o leque e os grupinhos com aumento, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Então, tudo que eu fiz desse lado, ó, foi a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui também. Agora, vamos iniciar a parte do bico de acabamento, gente, ó. Então, eu cheguei aqui no final, eu cortei o meu fio, ó. Fiz uma laçadinha, cortei o meu fio. Porque agora, eu vou fazer a troca de cores novamente. Então, agora, eu vou trabalhar com o meu barbante na cor branca. Peguei aqui, gente, ó, o barbante branco. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem nesse leque. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui, gente, ó, para o intervalo de 2 correntinhas do leque, só para facilitar o meu arremate, ó. Dessa forma. Agora, eu peguei aqui o barbante na cor branca, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque e vou prender esse fio fazendo uma laçadinha. Agora, eu faço mais 1 e 2 correntinhas. Essa laçadinha é contada como a minha primeira correntinha e fiz mais 2, contando com essa primeira, ficou um total de 3 para dar a altura de um ponto alto, ó. Venho no mesmo espaço e repito agora 2 pontos altos. Para fazer aqui, gente, leque sobre leque, ó.
3 correntinhas que dê a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Venho no mesmo espaço e repito o meu leque. Repito os grupinhos, gente, de 3 pontos altos para ficar leque sobre leque, ó. Dessa forma. Agora, para cada intervalo desse aqui, gente, ó. Para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. Fiz 2 correntes, laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, ó, com 2 correntinhas de separação também. Até chegar aqui, gente, ó. Até chegar nesse grupinho aqui que a gente fez os aumentos. Então, até chegar nesse grupinho de 10 pontos altos, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, para os intervalos de 2 correntinhas. Chegando aqui nessa parte dos grupinhos de 10 pontos altos, ó, a gente tem 3 grupinhos agora de 10 pontos altos. Nessa parte aqui desses grupinhos com aumento, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Fiz as minhas 2 correntes de separação, laço meu fio, vou pular esse primeiro ponto, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, ó, formei aqui mais um grupinho de 3, ó, vai ficando bem certinho, gente, a peça. Formei aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou pular um ponto de base novamente, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo, um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu não trabalho sobre esses 2 últimos pontos, ó, gente. Eu venho direto aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. 2 correntinhas e repito, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, ó, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Formei mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, esses 2 últimos pontos, ó, não trabalho sobre ele, venho no intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, novamente, pulo o primeiro ponto, venho no próximo. Então, gente, para cada grupinho desse, ó, de 10 pontos altos, sobre esses grupinhos, a gente ficou com 2 grupinhos de 3 pontos altos, dessa forma. Venho no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e repito, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. 2 correntes e agora aqui, ó, na lateral da minha peça, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora, gente, ó, por toda a lateral aqui da minha peça, os grupinhos de 3 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado da peça, a gente vai repetir, ó, desse outro lado aqui também. Então, aqui, por toda a lateral, grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntes. Chegando aqui no leque, a gente repete leque sobre leque. E aqui na parte, ó, dos 10 pontos altos, né,
aqui são 3 grupinhos de 10 pontos altos. A gente vai fazer os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez desse lado. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete do outro, gente. Então, é a mesma repetição. Eu vou adiantar aqui toda essa volta com a cor branca, trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar no final, que eu finalizar aqui essa volta, eu volto pra gente dar sequência. Lembrando, gente, que independente do tamanho que vocês estejam fazendo, a gente precisa ter aqui, ó, nessa volta, com o barbante na cor branca, a gente precisa ter uma quantidade dessa de grupinhos de 3 pontos altos, sem contar com esse leque, gente, ó, desses grupinhos de 3 pontos altos, ó, entre esse leque e esse leque aqui, ó. Então, contando os grupinhos de 3 pontos altos, a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, tanto desse lado quanto desse lado aqui também. Porque tudo que a gente fizer desse lado aqui, gente, a gente repete desse lado aqui também. Então, para o bico de acabamento dar certinho, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos par, tanto desse lado quanto desse lado, sem contar aqui com o leque desse lado e com o leque desse lado aqui. Acho que tá dando pra vocês entenderem certinho, né, gente? Mas eu queria deixar bem explicadinho aqui, porque tem gente que tá iniciando agora no crochê, né? Lembrando que é a mesma repetição. Já tem vídeo aula passo a passo do tapete também, gente, aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. Vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Vou fazer aqui uma laçadinha e eu já cortei esse meu fio. Então, aqui, ó, tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, junto com vocês, eu repeti aqui desse lado também, gente. É a mesma repetição. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês, ó. Acho que tá dando pra ver melhor, né, gente? Então, foi a mesma repetição, gente. Entre esse leque aqui, ó, e esse leque aqui, contando apenas os grupinhos de 3 pontos altos, na minha peça eu fiquei com um total de 44 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui também, gente, ó, porque é a mesma repetição, ó. Então, 44 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 44 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado. Independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade que seja par para o bico de acabamento dar certinho. Então, aqui, gente, ó, cortei o meu barbante na cor branca, vou utilizar agora o barbante na cor verde novamente. Esse fio, gente, ó, eu vou trazer ele para o intervalo de 2 correntinhas, só para facilitar a hora do arremate, ó. Então, agora eu vou pegar o meu barbante na cor verde. Ó, tá ficando assim. E aqui o meu fio na cor verde. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, ó, no leque. E vou prender aqui o meu fio na cor verde, fazendo uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha, faço mais 2 correntinhas. Laço o meu fio e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque novamente. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Formou aqui um leque. 2 correntinhas, laço meu fio. E agora, gente, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntinhas e vou seguir agora trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. E quando chegar no leque, eu trabalho leque sobre leque. Essa será a minha sequência. Eu vou finalizar essa volta, gente, com a cor verde, trabalhando essa repetição, né? Finalizar essa volta, eu vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma volta exatamente igual com o fio na cor branca. Então, eu vou finalizar essa volta aqui, gente, ó, é a volta de número 10. Então, eu fiz
8 voltas com a cor verde. Agora, eu fiz uma volta com grupinhos de 3 pontos altos, né? Como eu fiz aqui junto com vocês com a cor branca, que foi a volta de número 9, e a volta de número 10 também com grupinhos de 3 pontos altos. A volta de número 11 será a mesma repetição dessa volta de número 10. Leque sobre leque, grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Então, eu vou adiantar aqui e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei. Então, trabalhei aqui, ó, 3 voltas com grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E aqui no leque, eu fiz leque sobre leque. Foi a volta de número 9, que eu trabalhei junto com vocês. Iniciei também a volta de número 10. Cortei o meu barbante e fiz a volta de número 11 da mesma forma, ó. Leque sobre leque. Sempre leque sobre leque. E nos intervalos de 2 correntinhas, grupinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em toda a minha peça. Agora, gente, vou pegar o meu barbante. Peguei aqui, gente, o barbante na cor verde novamente. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas do leque. E aqui, eu vou trabalhar leque sobre leque novamente, ó, iniciando a nossa volta de número 12. Então, eu faço 3 correntinhas, ó, contando com essa laçadinha. Fiquei com um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos. Totalizando aqui 3 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. 2 correntinhas, venho no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos, para formar aqui o meu leque. Então, aqui, ó, eu continuo trabalhando leque sobre leque. Agora, gente, ó, eu vou fazer uma correntinha apenas. Trabalhei leque sobre leque, fiz uma correntinha, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou fazer aqui um ponto alto apenas. Uma correntinha, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar mais um leque. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Dessa forma. Uma corrente, venho no próximo espaço e faço um ponto alto apenas. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo, ó, e trabalho um leque nesse espacinho aqui de 2 correntinhas. Os leques, gente, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição. Em um intervalo, a gente vai fazer um leque, no próximo, um ponto alto apenas, ó. Um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto, sempre separados por uma correntinha, ó, entre o leque e o ponto alto. Então, é por isso, gente, que a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos aqui de 3 pontos altos, ó, que seja par, que é para dar certinho, porque a gente precisa em um espacinho fazer um ponto alto e no próximo um leque. Então, precisamos ter uma quantidade par. Por isso que eu falei para vocês aqui, ó, nessa volta de número 9, a gente precisava ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que fosse par, para que quando a gente fizesse essa volta aqui, ó, que é a volta de número 11, também ficou com a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos par, para dar certinho o bico de acabamento. Então, essa é a nossa sequência, gente, ó, nos intervalos de 2 correntes, a gente vai fazendo essa repetição. Em um intervalo, a gente faz um leque, no próximo um ponto alto, leque, um ponto alto. E sobre o leque, a gente continua trabalhando leque sobre leque. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela vai ficando assim. Então, eu fui intercalando, ó, gente. Um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto. Para que, quando chegar aqui, ó, no último intervalo de 2 correntinhas, fique com um ponto alto. Porque aqui a gente já tem um leque. Então, chegando aqui, eu vou vir na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou fazer, ó,
1, 2, 3. E mais uma corrente que será de separação. Laço meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto e faço um ponto alto sobre ele, gente, ó. Dessa forma. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. Agora, no intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente para o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora eu fiquei com um total de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, 7 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Agora, eu não vou fazer correntinha, vou vir aqui sobre esse ponto alto, gente, ó, que a gente fez separado, e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Laço meu fio, venho no próximo leque e repito, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No intervalo de 2 correntes, um ponto alto, uma corrente. E aqui, ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Um ponto alto agora sobre esse ponto. Totalizando aqui 7 pontos altos, ó. Agora, deixa eu passar aqui uma dica para vocês. Quando a gente terminou, gente, ó, essa volta aqui, essa volta de número 12, caso a peça de vocês não esteja ficando certinha, fique aqui só um pouquinho, não é repuxado, gente, ela fique um pouquinho assim, ó, emborcada. Nessa parte aqui da curva da peça, ó, se eu passar a minha mão, ela vai ficar certinha. Mas se eu fizer assim, ela dá uma leve emborcada. Não precisa se preocupar, porque quando a gente fizer essa volta que eu tô trabalhando aqui junto com vocês, a peça já vai ficar certinha. Caso vocês estejam fazendo a sua peça e vocês virem que a peça tá assim, ó, totalmente emborcada, vocês vão trabalhar com agulha 4 milímetros, que é para o ponto de vocês, que é para ficar certinho. Se você tem um ponto muito apertado, tá fazendo essa volta aqui de número 12 e vi que tá totalmente assim, ó, repuxada, vocês trabalham com agulha 4 milímetros para trabalhar aqui o bico de acabamento. Mas, se tiver só uma leve emborcada, gente, bem pouquinho mesmo, não precisa se preocupar, porque quando a gente finalizar essa volta aqui, ó, vocês vão ver que a peça ela já fica super retinha. Então, agora, gente, ó, finalizei os meus pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto que eu fiz separado, ó, e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio e vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta, gente, em toda a minha peça, ó. Dessa forma, quando chegar aqui na parte do leque, a gente vai fazer da mesma forma que a gente trabalha na lateral e que a gente trabalha nessa parte aqui, ó, que é a parte oval da nossa peça também. Então, essa será a nossa repetição. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Então, como eu falei pra vocês, aqui, gente, ó, fica bem certinho agora, ó. Fica bem retinho. Fica bem retinha a nossa peça, né? Então, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixo aqui, ó, sobre esse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio, gente, ó, e vou trazer para esse intervalo aqui de uma correntinha ao lado, só para facilitar a hora do arremate. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com barbante branco. Peguei aqui, gente, o meu barbante branco.
Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho, ó, de uma correntinha, que eu trouxe aqui o meu fio para facilitar o arremate, e vou prender esse fio aqui fazendo uma laçadinha. Agora, eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui sobre esse ponto alto e vou fazer um ponto baixo sobre ele. No intervalo de uma correntinha, a gente já pode ir escondendo esse barbante aqui também, gente, ó. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Ó. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 5 pontos baixos, né? Agora, ó, esse fio aqui, depois eu finalizo o arremate dele. Agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto que eu fiz, ó, no intervalo de 2 correntinhas, e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó, no pezinho do ponto. Pegando aqui essas 2 laçadinhas, gente, ó, faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha, um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Então, a gente fez, ó, 5 pontos baixos desse lado. Aqui, a gente fez um ponto picô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos para esse lado. Caso vocês queiram fazer, gente, os pontos picô também fica muito lindo. Eu já fiz muito esse bico de acabamento com o ponto picô, né, por todo o bico aqui de acabamento. E fica super lindo. Hoje eu tô fazendo assim, eu achei que ficou uma gracinha, acho que ficou um charme, gente. Vocês estão gostando? Então, ó, finalizei. Eu não trabalho ponto baixo sobre esse último ponto alto aqui, gente, ó. Exatamente igual também não trabalhei aqui no início sobre essas correntinhas que foi para dar a altura de um ponto alto. Bom, gente, finalizei os meus pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer 1, 2 laçadinhas na agulha. O meu ponto alto duplo, eu vou fazer aqui, ó, pegando esse ponto alto aqui da volta que a gente fez com a cor branca. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir aqui nesse ponto alto, passando a minha agulha aqui, ó, por trás do ponto, dessa forma, ó. Agora, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu puxo aqui o meu fio um pouco, gente, ó, solto 2 laçadinhas, puxo um pouco novamente, solto mais 2 laçadinhas, ó. E agora, fecho o meu ponto alto duplo. Isabela, posso fazer com ponto alto triplo? Sim, gente, pode fazer com ponto alto triplo, que vai dar certo também. Esse bico de acabamento é muito lindo. Agora, 2 laçadas na agulha novamente. Vou vir aqui, ó, eu tiro como base esse leque que a gente fez, então, eu venho nesse grupinho aqui de 3 pontos altos, pegando esse ponto alto agora, ó, passando a agulha por trás do ponto e vou fazer um ponto alto duplo, ó. Então, eu solto 2 laçadinhas, eu puxo o meu fio um pouquinho, solto 2 laçadinhas e fecho o meu ponto. Vou vir aqui nesses 7 pontos altos que a gente fez, ó. Eu não trabalho sobre esse primeiro ponto alto, eu venho no intervalo aqui de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos, ó. No intervalo de uma correntinha, um ponto baixo, sobre o ponto alto, um ponto baixo, no intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Chegando aqui nesse ponto alto, gente, ó, que eu fiz aqui no intervalo de 2 correntes desse leque, eu faço um ponto baixo. Sobre esse ponto, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó, no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui um ponto picô. Venho no intervalo de uma corrente,
prendo com um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo, ó. Sigo fazendo aqui a minha sequência de 5 pontos baixos. Chegando aqui no final, ó, eu não trabalho sobre esse último ponto, gente. Exatamente igual não trabalhei sobre o primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu faço 1, 2 laçadinhas na agulha. Vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto, passando aqui a minha agulha por trás do ponto. Vou focar aqui, gente, para vocês verem bem certinho. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Eu puxo um pouco o meu fio, solto 2 laçadinhas, ó. Puxo um pouco o meu fio novamente, 2 laçadinhas. Fiquei com 2 laçadas, fecho todas elas juntas. 1, 2 laçadinhas. Venho aqui, ó, sempre tirando como base esse leque, vou vir nesse ponto alto aqui, ó, dessa forma, e vou trabalhar um ponto alto duplo. É como se a gente estivesse trabalhando um ponto alto em relevo, né, gente? Nessa, ó, vou fazer aqui novamente. 2 laçadinhas na agulha, venho aqui nesse ponto alto, ó, passando aqui a minha agulha por trás do ponto, como se eu fosse trabalhar em relevo, ó, puxo o meu fio um pouquinho, solto 2 laçadinhas, puxo o fio um pouquinho novamente, ó, 2 laçadinhas e fecho todas elas juntas. Pulo esse primeiro ponto alto, venho no intervalo de uma correntinha e prendo aqui com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando dessa forma, ó. O trabalho, ele vai ficando assim. Eu vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Eu amei, gente, o bico de acabamento assim, sem fazer o ponto picô em cada ponto alto, fazendo o ponto picô aqui, só no meio, no ponto alto aqui do meio, né? Vocês gostaram? Me contem aqui abaixo nos comentários. Essa será a nossa repetição. Eu vou seguir fazendo dessa forma, gente, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui dando a volta aqui, ó, em toda a peça. Quando a gente finaliza, a gente vem aqui, ó, e dá uma arrumadinha. Gente, fica bem certinho. Chegando aqui no final, ó, eu fiz o meu ponto alto duplo sobre esse ponto também, ó, pra finalizar aqui toda a volta. Vou vir aqui onde eu fiz aquele ponto baixo inicial, gente, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, a gente vem aqui, ó, e dá uma arrumadinha. E o bico de acabamento, gente, olha que lindeza. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu achei que ficou muito lindo. Então, agora, para arrematar esse fio, gente, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Lembram desses fios que a gente fez, que eu falei para vocês que eu deixava junto para facilitar a hora do arremate? Então, eu venho aqui, gente, ó, esses fios que eles estão juntos, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. Quando faz o primeiro nozinho aqui, a gente pode vir com um pinguinho de cola, ó. Esse primeiro eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. Então, vocês podem colocar aqui um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Vem aqui e aqui, gente, eu faço mais um nozinho. Esse aqui eu aperto bem. E depois eu corto esse meu fio. Vocês podem arrematar esse fio também, passando ele aqui por entre os pontos. Esse fio aqui, gente, ó, para arrematar esse fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, gente, ó, e para arrematar esse fio, eu vou vir aqui e vou esconder esse fio por entre os pontos. Então, venho aqui no avesso da peça, ó, e vou escondendo esse fio por entre os pontos que eu fiz com o barbante na cor branca, para não ficar aparecendo, gente, ó. Pegando aqui só as laçadinhas da parte do avesso da minha peça, ó. Então, vou vir aqui e vou escondendo esse fio por entre os pontos. Depois, eu corto aqui esse fio. E o arremate, ele fica perfeito, gente, ó. Bom, gente, esse é o resultado da minha peça. Olha a lindeza que ficou essa passadeira. Dá para utilizar como passadeira, como trilho de mesa também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar passando aqui na tela, gente,
a foto do tapete, é só você clicar que vai diretamente para a videoaula.